Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos nós, que é de grande importância em nossas vidas nós já estarmos nos acostumando com essa questão de separarmos alguns minutos. O que são 40, 50 minutos na nossa existência para a gente estar aqui fazendo aquilo que São Vicente de Paula nos recomenda lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, tem 12. Ele diz assim: grande parte dos vossos males é a falta das leituras das cartas evangélicas. Mas, como todo projeto, é passo a passo. O que ele deixa para a gente? As leituras. Leituras essas que a gente pode fazer. A gente tem o Evangelho de Jesus nas nossas estantes. Só o que acontece? Fica na estante. A gente não pega aquelas recomendações de Jesus para estudar, para fazer daquelas ideias como se fosse alimento. Porque para o corpo a gente se alimenta muito bem, obrigado, né? Cheio de proteínas, de glicídio, listídeo. Isso a gente faz porque já temos esse condicionamento, já gerou um condicionamento fisiológico, como diz Pavlov, o se alimentar. A gente não dá mais ordem para o estômago, para o fígado, nada disso. Isso tudo já funciona num condicionamento perfeito, tá? É da lei. Descobriu Pavlov lá no século passado para todos nós. Depois, Skinner, o condicionamento funcional, operante. Uns falam funcional, outros falam operante, não importa. André Luiz fala de Pavlov, ele fala que não existe educação que não passe por condicionamentos fisiológicos, como ele diz assim, fisiológico, como diz Pavlov, depois vocês procuram lá. Só que logo depois, no item depois, ele diz assim, mas também a necessidade de condicionamento psíquico. Então, André Luiz fala no condicionamento psíquico. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o fisiológico, nós não vamos nos ater a eles, que a gente já sabe. É tudo isso que eu estou falando. Né? O corpo que funciona, tem o medo de elevador. Então, a gente já pode perceber assim, que o nosso organismo funciona, dá um tremor, mais ou menos de acordo com a pessoa. As mãos ficam geladas, isso é o quê? Um condicionamento do medo do elevador. Depois eu até descondiciono isso. Eu tiro um comportamento inadequado e posso gerar um comportamento adequado. Isso tudo que modernamente se fala em resiliência. Agora, né, essa explicação meia cafona que eu estou dando, vamos dizer assim, atualmente a gente encontra com o nome de resiliência. Mas não é o tema esse, eu não vou aprofundar nisso. Mas, se a gente já sabe e já se constatou que existe esse condicionamento, existe também o condicionamento psíquico. O que é o condicionamento psíquico, rapidamente? Eu preciso, psíquico que tem a ver com espírito, né? Eu sei que eu preciso amar o meu próximo. Ih, caraca, forte, né? Olha, é tão forte que Jesus falou o quê? Após mim, toda a lei e o profeta, na verdade é isso que ele falou. A partir de agora, as leis e os profetas ficam para trás. 2 mandamentos eu vos dou. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Nossa, que pretensão. Não é pretensão, não. Jesus é o governador do planeta, diz Emmanuel lá em A Caminho da Luz. Em 2 grandes momentos ele veio ao planeta, veio a nível assim de perispírito se aproximar, né? Porque a nível de irradiação, não vamos falar da irradiação do pensamento, que aí senão a gente desvia. Vir no sentido. Primeiro momento, na gênese do planeta. Lá naquele momento que a massa solar do planeta Terra se desprende do Sol e entra no giro, o planeta Terra era uma bola incandescente. Diz Emmanuel em A Caminho da Luz que nesse momento, coordenado pelo governador, que é Jesus, como engenheiro astral, estava ele presente. Tem uma questãozinha, daqui a pouco nós vamos entrar no Livro dos Espíritos, que a gente já sabe que os planetas, ainda em formação, ainda em bola incandescente, também têm espírito. Isso depois, no outro momento, a gente discute, mas só essa informação. Então, dava essa ideia que Emmanuel traz. No momento do planeta, nosso planeta, maravilhoso, ainda enquanto bola incandescente, tinha espírito, porque pode.
Vários motivos, depois a gente vê em outro dia, tá? Então, Jesus estava nesse momento, primeiro grande momento que ele mais se aproxima do planeta Terra. Então, nesse espaço dele vir com a gênese do planeta, não do sistema solar, o planeta, que ele estava presente. E até o segundo outro momento que ele vem, várias etapas, como um grande projeto divino, várias etapas, veio os seus enviados. A gente já sabe que Jesus não é um filósofo como outro qualquer, não menosprezando os outros. Por exemplo, Sócrates é precursor de Jesus, não é isso? Mas Jesus é o governador. Então, ele mandou os seus enviados em épocas diferentes, mas no momento mesmo dele vir dar o exemplo final, tipo, vamos bater o martelo nisso aí. Foi o momento que ele, levando 700 anos para adaptar o seu perispírito ao ambiente fluídico do planeta Terra. A gente sabe que nós utilizamos o material que vai formar o nosso perispírito, é do ambiente que a gente vive, para reencarnar do planeta que vamos reencarnar. Está lá na Gênesis, capítulo 14, o item 17, que é aquela partezinha que a gente aprende em relação às questões fluídicas. Então, o perispírito é formado de fluido, do fluido cósmico universal, como todas as matérias do universo origina do fluido cósmico universal. Não é isso? Estamos acompanhando? Se eu estiver falando besteira, vocês só anotam e depois a gente fala, tá? Então, é do fluido cósmico universal, é derivado disso, em várias combinações diferentes. Isso dá para a gente aceitar, pegando o H2O. As combinações geram outras moléculas. Beleza. Assim também são todas as matérias. E o perispírito é uma das derivações do fluido cósmico universal. E que ele tem afinidade com os fluidos. Nesse momento, por exemplo, as camadas fluídicas aqui, nós estamos absorvendo fluidos muito menos saturados do que fluidos de outro ambiente. Por que a gente diz isso? Com certeza. Por causa da seriedade, por causa da pontualidade, por causa da organização, é aonde atrai os bons espíritos. E são eles que trazem a qualidade fluídica. Tanto que lá, ainda na Gênesis, no capítulo 14, tem uma parte que fala aspecto físico dos fluidos e aspecto moral. Para a gente não ficar muito nesse tema, mas só isso. Diz assim, o aspecto físico, por exemplo, um fluido adstringente. Adstringente é aquele material que a gente lava a louça, né? Dissolve as moléculas. O fluido adstringente, quando a gente se aproxima de uma pessoa, que a gente sente assim um alívio, tem vontade de ficar conversando, puxa, tão agradável, a gente não decodifica, mas tem alguma coisa diferente. Pode ser que ela emane do perispírito dela um fluido adstringente. Esse é o aspecto físico do fluido. Para que esse fluido seja adstringente, tenha qualidade adstringente, é que Kardec fala que ele tem um aspecto moral. É o sentimento e o pensamento com que eu vibro. Então, tem aspecto físico do fluido, calmante. Eu só vou emanar fluido calmante se eu pensar de forma organizada e sentir de forma caridosa. Não precisa ninguém saber, não. Porque nós conhecemos um o outro, não pelo que a pessoa fala, mas pelo que ela emana. Aí chegou onde eu estou querendo em relação a condicionamento psíquico. Ah, mas eu não consigo reconhecer a pessoa pela vibração dela, só a reconheço pelo físico. Aí eu só valorizo o corpo físico. Ah, é? Então vamos ver o que é o corpo físico, segundo Lázaro, lá no Livro dos Espíritos, na questão 1011. Depois vocês vão dar uma olhada lá. Ele diz o seguinte, que o corpo físico em si, a matéria, mas nós especificamente estamos falando do corpo físico, ele nada mais, nada menos é do que hidrogênio, carbono, azoto, e depois eu lembro. Basicamente 4, etc. Quer dizer, tem outras, mas as substâncias, as moléculas principais são essas. Hidrogênio, azoto, carbono e oxigênio. Isso.
Então, na verdade, na retirada do espírito, a quem é o espírito? Eu que estou falando. Eu que vibro todas essas substâncias fluídicas com aspecto físico e com aspecto moral. Ah, mas eu só consigo reconhecer o outro pela aparência. Mas eu posso aprender a reconhecê-lo pela vibração. Isso se aprende. Sabe como é que se aprende isso? Estudando. Então quem não é espírita não aprende isso? Aprende. Até porque a doutrina espírita ela é toda baseada nos ensinamentos de Jesus. Quem é o ministro de Jesus? Não precisa falar, né? E que está aniversariando esse mês, né? Não é isso? Então, ele veio fazendo uma releitura do Evangelho de Jesus. Nada muda, apenas um modo diferente no sentido assim. Qual é a essência? Vamos à essência e não aquilo que o homem ou tirou ou botou da cabeça dele. Então, a doutrina espírita é isso. É o Evangelho de Jesus na sua essência. Vamos trabalhar o que é principal. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Parece simples, mas vai fazer isso. Tenta. Inclusive, tem hora que a gente pensa até que a ideia de Deus é adquirida pela educação. Já sabemos que não é. A ideia de Deus, ela já está provado que ela é inata. Ela já está provada que, desculpa a bagunça aqui, ela já está provada que ao sairmos da mão do Criador, a Trindade Universal, Deus, princípio inteligente, um triângulo, vamos imaginar um triângulo. Deus, princípio inteligente ou espírito, princípio material ou matéria. E mais o fluido cósmico universal. Essa é a Trindade Universal, que a gente... Isso aí, na verdade, é universal. As outras religiões falam isso de outra forma. Aí a doutrina espírita traz. Qual é a essência disso? Vamos entender a essência disso. Sim, princípio inteligente. Nós saímos da mão do Criador em forma de semente, mas com todos os atributos, todos. Diz Leon Denis, no problema do ser do destino da dor, que nós já saímos da mão do Criador. Aí vem Leon Denis, Aksakov, Camilo Flammarion, Ernesto Bozano, André Luiz, os contemporâneos de Kardec. Depois, André Luiz, Hilda Gama. Nossa, mas que coisa chata. Mas a gente não está querendo fazer um condicionamento psíquico? Ou a gente se decide a fazer um condicionamento psíquico enquanto espírito imortal e fadado à felicidade, ou a gente continua com o mesmo raciocínio em forma horizontal. É o quê? Trocar vida por vida. O que se é veiculado pela mídia. Tá certo, tá bom, porque também nós somos ser social, nós temos um corpo e tem que alimentar ele, mas não somos só isso. É isso que o mundo atualmente está descobrindo. E se nós não corrermos à frente, as pessoas vão passar a gente. Não tem um filme, uma novela, um anúncio de televisão, um movimento, na verdade, do ser que já não esteja mostrando essa realidade. Que realidade? Nós não somos o corpo físico. Nós somos esse princípio inteligente que tem essas potências. Quais são as potências da alma? Rapidamente. A vontade, o amor, o pensamento, a consciência e o livre-arbítrio. Leon Denis ainda fala na consciência subliminar, mas nós não vamos estudar as potências da alma. Mas é importante a gente saber que essas potências já existem em nós, no momento que nós saímos de Deus. A gente já se deu conta que nós já estivemos na mão de Deus? Será que isso é pouca coisa? Nós já estivemos na mão de Deus. Olha que coisa. Saímos da mão de Deus, a chamada mônada celeste, com todas as potências. Potências para ser o quê? Tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é 540, que diz assim, do átomo ao arcanjo. Que é, a 1006 diz que é a irresistível necessidade de ser feliz. Então, não tem jeito, nós fomos criados para sermos felizes. A infelicidade é um afastamento da lei. Aí abre um ângulo. Esse ângulo é o sofrimento.
Mas o que é a felicidade? Aí é uma outra questão, né? São várias questõezinhas, que são projetos. Projetos tem vários. O programa tem vários projetinhos que a gente tem que aprender. Esse ter que aprender é ter que aprender mesmo. Nossa, mas você é tão radical. Eu não, é a lei. É a lei, porque se afastar dela, a gente sofre. Então a gente vai precisar o quê? Se harmonizar com a lei. Para harmonizar com a lei, a gente tem que tentar entender os meandros da lei. Então, os meandros da lei. Primeiro em Jesus, por ele ser o governador do planeta. É aquilo que nós estávamos falando no início. Então, não adianta a gente se apegar àquela coisa, mas muita gente não mudou, muita gente não distorceu, sim. Mas antes disso tudo acontecer, um discípulo de Jesus, mais ou menos de 13 a 14 anos, esse jovem que a gente nem dá muita confiança, né? Foi o único discípulo de Jesus que observou esse conteúdo dele, que anotou. É óbvio que, cá entre a gente, que não só os homens anotaram, foram os evangelistas, as mulheres também. A gente sabe que Joana de Cusa, que Madalena, todas escreveram, até porque elas sabiam escrever. Até porque elas tinham acesso a papilos. Só que tudo isso foi perdido. É uma outra história. Mas dos que ficaram, João foi o que anotou. Quando eles começaram, Senhor, como seremos conhecidos após a sua partida? Porque eles eram conhecidos como os nazarenos. Por que nazarenos? Porque na época tinham os seguidores de João, que não comiam carne, não bebiam vinho, não se arrumavam modernamente. Então eram considerados que iriam alçar o reino dos céus. Veio Jesus comendo carne, bebendo vinho e usando uma túnica que era a túnica moderna da época. Aí eles, quando passavam, eles eram conhecidos naquela época, os nazarenos, porque seguia Jesus e porque usavam as túnicas modernas. Senhor, como seremos conhecidos quando tu partires? Aí é aquilo que Jesus falou. Sereis reconhecidos por muito se amarem, não pelas roupas. Por muito se amarem. Mas não turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, e eu vos enviarei o Consolador prometido. Olha o plano divino. Nada está solto. Aquele condicionamento psíquico do mundo de que parece que está tudo entregue a quem a Deus dará, isso não existe. Isso é um mito de achar também os romanos de 1625 a.C. dizia isso. Primeiro que eles diziam que eles iriam comandar o mundo eternamente. Eles eram o quê? Era a nata do planeta. Então eles tinham essa ilusão de achar que eles iriam mandar eternamente. Não precisa entrar nesse assunto que todo mundo já sabe o que aconteceu. Quem são os romanos hoje em dia? Tudo bem. Até a gente sabe que estão todos reencarnados lá nos Estados Unidos, como diz Leon Denis no Primeiro Ser Destinador. Tá certo, foram reencarnar lá. Por quê? Tinham já desenvolvido aquela questão das pesquisas e várias outras questões. Tá. Mas aquela pontuação, nós os romanos iremos dominar? Também não. Temos lá a Rússia, que também era aquela desespero de que a Rússia iria dominar o mundo, né? O americano, então, ficou desesperado. Começou já a matar todo mundo, plantar ditadores em tudo quanto é país para acabar, não era isso? Cadê eles? Nada. Porque não é assim. Quem manda é a lei. E a lei diz o seguinte, você tem o poder agora, mas cuidado com o que você vai fazer com ele. Andar enquanto tem luz. Aproveita para fazer o melhor, porque no momento que eu estou aqui com essa tarefa, daqui a pouco eu estou com uma outra, porque eu preciso diversificar. Qual uma das maiores belezas da lei divina? Não é a diversidade? Não há uma ideia. Eternamente isso. Não existe dentro da lei. Então, como Jesus falou, eu vos enviarei um Consolador prometido, aí ele diz mais, aquele que tudo irá esclarecer, aquele que todos os véus serão levantados. Isso não aconteceu assim de uma hora para outra, não.
fenômeno sempre existiu. Não vamos falar do Consolador Prometido ao lado da questão do fenômeno em si, porque sempre aconteceu. José do Egito tinha uma mediunidade fabulosa. Moisés, e depois Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg, ele é antecessor a Kardec. Ele, só para vocês terem ideia da mediunidade dele, ele viu em estado de catalepsia, não, de letargia, que é o grau mais aprofundado, o afastamento mais aprofundado do espírito do corpo físico, né? Ele chegou aí a outros planetas. Ele viu um projeto de que seria as cidades do planeta Terra. Então ele viu, ele relata, ele diz que tinha casas uma em cima da outra. Só que ele viveu em 1700, não tinha prédios na época. Então, outros maravilhosos médios americanos viu o carro e por aí afora. Então, não vamos nos ater a isso. Então, não é a doutrina espírita, não é o fenômeno em si, porque isso não é da doutrina espírita, é da humanidade terrena. Muito bem, mas foi através do veículo da doutrina espírita, do fenômeno mediúnico, que veio o conceito. Mas ele veio, a princípio, em forma do fenômeno em si. Só para chamar atenção, está lá em Obras Póstumas, só para chamar atenção. Então, lá em Hardesville, com as irmãs Fox, começou aquilo tudo que todo mundo já sabe, depois foi para os Estados Unidos, alguns médios americanos foram para os Estados Unidos, até que na noite de 1799, na noite, alguns espíritos saídos do corpo, tem uma reunião na espiritualidade aonde Napoleão Bonaparte é recebido por uma série de espíritos e ele é recebido por um especial que era Kardec, 1799. Recebido por Kardec e Kardec dá toda uma orientação para ele não se desviar o antigo Júlio César, reencarnado enquanto Napoleão, para que isso está em Contos e Pontos, na lição 27 de Humberto de Campos. Para que ele não se desviasse, por quê? Porque tinha um projeto, e ele seria, todo mundo sabe que ele é um grande iluminista, né? Ele seria aquele que iria organizar a França para que recebesse alguns espíritos. Aí, em 1804, ele de cônsul, ele vira imperador, com aquela problemática toda, todo mundo sabe, e na mesma noite de outubro de 1804, reencarna Kardec, para dar prosseguimento. Infelizmente, faliu e foi preso na ilha de Santa Helena, mesmo como imperador, com todos os recursos, então não é os recursos que faz um centro espírita funcionar, vamos nos ater a isso. Vamos perder o mito de achar que centro espírita bom é grande e que precisa de dinheiro. Até porque quem comanda centro espírita são os espíritos. Essa é a grande questão. Então, o centro espírita, ele é, na verdade, o atual Casa do Caminho. Vamos lá em Atos dos Apóstolos. Vamos melhor ainda, Atos dos Apóstolos 5, capítulo 14, vamos lá em Paulo e Estevão. Lá na Casa do Caminho, vamos ver as atividades dos discípulos de Jesus, recebendo os espíritos sofredores e já divulgando o evangelho do Cristo, porque diz Emmanuel, os historiadores não falam isso não, mas a gente fica com Emmanuel, não fica? Diz Emmanuel que quando Estevão chegou na Casa do Caminho, tá chato esse assunto? Tá bom. Quando Estevão chegou, com o nome de Gesiel, chegou na Casa do Caminho, que Pedro recebeu, verificou nele um grande potencial a nível de conhecedor dos profetas. E ele dizia, eu estou esperando o Messias. Aí Pedro falou assim, vou te dar uma notícia. O Messias já veio. Ele, como o Messias já veio? Sim, o Messias já veio. Aí ele pega, aí está lá, Emmanuel falando, ele pega umas anotações de Mateus e entrega para Estevão, ainda não era o nome de Estevão, mas vamos falar Estevão. Entrega para Estevão, aí é quando Estevão tem os primeiros contatos com os ensinamentos de Jesus através de Mateus.
Os historiadores não consideram isso, tá, gente? Mas Emmanuel já diz, e a gente sabe que já existia, porque eles tinham condições, eles sabiam escrever. Eles tinham possibilidade de comprar, que era caríssimo, os papilos. Então, Pedro entrega os manuscritos, algumas anotações de Mateus para Estevão. Então, essa, na verdade, é a atual, deve ser a atual casa espírita. A gente entender bem, lá no Livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, na questão 340, 348, onde Kardec vem dizendo que são as discórdias dos grupos. Kardec fala isso, que os grupos eles devem trabalhar dentro das suas especificações, dentro do seu perfil. O que é o perfil? A ideia é a doutrina, mas tem centro espírita que está lá dentro de Nova Iguaçu. Então, aquele público é ele vai receber a doutrina da mesma forma, mas não dá para ficar comparando com o centro que está do lado. É quando Kardec fala, cada um tem a sua missão. Cada um tem o seu público. Cada um tem a sua tarefa. O que é comum a todos é a ideia. É a essência da ideia espírita. A essência. Agora, qual é o grande problema? É quando a gente quer transformar a casa espírita numa clínica, numa empresa, mesmo que a casa espírita ela tem que ter estatuto, ela tem projeto social, tem que tirar CMAI, CMDCA. É uma série de documentos. Isso é uma coisa, não tem jeito. É dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas isso aí caracteriza uma empresa. Não, isso não caracteriza uma empresa. Isso é uma instituição. A casa espírita é uma instituição. E, como tal, tem que ser regida pela lei. Está lá, Código Civil, artigo 59, onde, eu vou fazer meu estatuto do jeito que eu quero. Eu sou presidente, eu vou ser presidente vitalício. Nem pode, está contra a lei. Porque o estatuto, hoje em dia, você faz ele de acordo com o Código Civil. As associações, que o presidente, por exemplo, não pode ser vitalício. Não pode. Ou senão a gente não está seguindo a doutrina espírita, dar a César o que é de César. O César diz isso. Precisa ter documentos próprios e ser regido pela lei. Porque senão a gente vai ser pior do que o ditador, Pinochet e outros mais, que queriam ser vitalício. Não se ofendem, não, mas a gente está estudando a doutrina espírita, não é isso? Então, está lá o Livro dos Médiuns falando isso. Por que motivo eu vou ficar ofendido? Esse ano eu sou o presidente, aí daqui a 4 anos, cada um vê o tempo que for. Isso é liberado. Você vê quanto tempo você quer. Por que eu vou ficar ofendido? Afinal de contas, eu quero imperar o império. Imperar o império é redundância, né? Afinal de contas, Afinal de contas, eu quero ser um ditador quando eu quero continuar só eu mandando, ou eu faço como Kardec nos ensinou, lá ainda no Livro dos Médiuns, na questão 30, quando ele tem o nosso ancestral dos estatutos da Casa Espírita. Kardec deixou. Questão 30 do Livro dos Médiuns. Tem o estatuto. Aquele estatuto que Kardec deixou é a essência que tem que ser o estatuto na Casa Espírita. Por exemplo, ele fala em comissão. Ele fala em comissão por quê? Eu penso de um jeito, você pensa do outro, o outro diretor pensa do outro. Tem que ter uma comissão, porque senão vai ser a vida inteira só sendo o que eu quero. Não, eu mando. Começam as obsessões. Aconteceu na Casa Espírita. Na nossa casa, nós temos um encontro, que vocês estão convidados, todo mês de junho. Esse ano de 2015, vai ser no dia 14 ou 15 de junho, que é o encontro da Casa Espírita. Ele está baseado... Durante uns 6 anos vai estar baseado no livro Aconteceu na Casa Espírita. Lógico, o fundamento é todo doutrinário, mas nós vamos pegar a história do Aconteceu na Casa Espírita, que foi um grupo de espíritos que levaram 40 anos para invadir uma casa espírita, mas no final conseguiram por causa da postura dos médios. E que o foco maior era a direção. O foco maior era a direção. Então, o encontro, ele tem vários aspectos. É a Casa Espírita segundo Jesus e segundo Kardec. Nos aspectos administrativo, financeiro, doutrinário, mediúnico, promoção social, assistência e promoção social. Eu
não faço promoção social. Mas por que não faz? A gente só vai visitar lá no hospital. Ah, é o mito do muito. Só? Isso é só? Isso é assistência e promoção social. Só não deve ser assistencialismo, que é outra história. É outra história. Muito bem, então, nós temos o Livro dos Espíritos para nos dar base. Ah, mas na minha casa não tem um médium que está a comunicação com os espíritos. Bom, segundo Kardec, o que faz a homogeneidade e a unicidade de uma casa espírita, a mediunidade é o que faz a comunicação, mas ser médium não precisa necessariamente ter uma mediunidade ostensiva. E a intuição. Mas o que faz a unicidade em si é o estudo das obras. Livro dos Espíritos, não vou citar todas que vocês já sabem. É isso que faz a unicidade e a homogeneidade da casa espírita. Não precisa necessariamente você ter, enquanto presidente, ou enquanto direção, ter a mediunidade ostensiva de psicofonia, não precisa. Necessariamente não. Agora, precisa sim, cada vez mais através do estudo e da seriedade, do aprofundamento do estudo, entrar em sintonia, porque o que faz a sintonia com os benfeitores é isso, é o estudo e a seriedade. E com certeza orientações vai receber através da intuição. Então, nasceu Kardec, eu não sei se foi 4 ou 3 de outubro de 1804, 3 de outubro, né? Não é isso? 3 de outubro? Eu sempre confundo 3 com 4 de outubro, não é isso? E então nasceu com a missão de trazer para a humanidade o Consolador prometido. Aquele que Jesus falou e que João anotou. Queria trazer todas as informações, todos os véus seriam levantados. Então, Kardec, sendo convidado, vou pular essa parte, estudioso de magnetismo, grande conhecedor de Mesmer, grande conhecedor dos fluidos. Então, ele, quando se deparou com as mesas falando, ele já sabia que ali não era apenas a matéria. Porque a matéria é aquilo que, da mensagem que eu estava falando ainda há pouco, de Lázaro, dizendo que a verdade, a matéria, sem o espírito, ela se desagrega e vira oxigênio, azoto, hidrogênio e carbono. Então, é isso que nós somos enquanto corpo. Mas enquanto espírito, não. Então, ele sabia que ali tinha algo além. Então, ele começa, em pouquíssimo tempo, ele mais ou menos teve contato em 1855, em 1857 é lançado o Livro dos Espíritos. Então, olha só que coisa divina. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes, como todos sabemos. A primeira parte, 8% dele é a Gênese. A Gênese tem 4 capítulos, 75 perguntas. A segunda parte, 52% do Livro dos Espíritos, é o Livro dos Médiuns. 11 capítulos, 538 perguntas, que foi lançado em 1861. A terceira parte é o Evangelho segundo o Espiritismo, com 12 capítulos e 36 perguntas. 30% do Livro dos Espíritos é o Evangelho. A quarta parte, 10% dele é o Céu e Inferno, lançado em 1865. Então, a primeira parte dele, na verdade, só foi ser lançada por Kardec em forma de um livro só daquela primeira parte, que é só 8%, que é a Gênese, em 1868. Em 1869, Kardec desencarna. Então, só para a gente estar entendendo assim, esse projeto, enquanto não saiu a Gênese, Kardec não retorna ao mundo espiritual. Por quê? Porque precisava que fosse cumprido. A questão que nós estamos estudando hoje não é bem essa questão do retorno de Kardec, não é isso, mas é, na verdade, a questão mesmo do Livro dos Espíritos. Então, essa primeira parte
do Livro dos Espíritos, estuda-se o quê? Estuda-se a ideia de Deus. A ideia de Deus, segundo Moisés, todos nós sabemos que os hebreus, eles tinham a ideia de Deus diferenciada dos outros povos. Os egípcios, os hindus, os hebreus e alguns outros, que agora eu não estou lembrando o nome, todos eles, todo mundo sabe aqui, não estou trazendo nenhuma novidade, não é isso o caso, todos são oriundos, grande parte deles são oriundos do planeta Capela, não é isso? Todo mundo sabe disso, né? Tá. Os egípcios, eles eram até mais adiantados a nível intelectual, tecnológico. Os egípcios conheciam como ninguém o magnetismo, o poder de manipular os fluidos. Todo mundo sabe disso, né? Os hebreus, eles eram camponeses. Eles criavam cabras. Só que eles eram esnobados, inclusive eles foram escravos dos egípcios. Só que eles foram fiel à ideia de onde eles vieram. E a gente estuda na doutrina espírita muita questão da fé, né? A gente sabe que a teologia da palavra fé tem a ver com fidelidade. Que isso tem muito a ver com o centro espírita e tem a ver com o nosso estado aqui. Quando a gente vem à casa espírita, a gente aprende mil coisas. Até quem é mais inteligente, que tem facilidade de gravar. Nossa, tem gente que grava assim, um espetáculo, as questões do Livro dos Espíritos. Mas isso tem muito a ver com o mundo acadêmico, com a questão cognitiva. Que muitas das vezes a pessoa não aproveita. Porque a essência mesmo e o objetivo mesmo de nós estarmos aqui, na verdade, não tem muito a ver com o intelecto, com o intelectualismo doutrinário. É importante, mas não é o principal. Tem mais a ver com o esforço que nós devemos fazer para nos ligarmos na espiritualidade superior. Aí a gente vai desenvolvendo a fé. Aí a gente vai aprendendo a ser fiel. Quanto mais a gente vai estudando o Evangelho, vamos estudando a Gênesis e todas as outras obras, a gente vai entendendo qual é a grande mensagem. Primeiro, ninguém vai evoluir se não passar pelas vicissitudes. Está lá no Livro dos Espíritos, a lei da destruição. Estamos num planeta hostil. Só o fato de respirar, a gente já está se destruindo. É o elemento, dos elementos mais corrosivos que tem no planeta. Está aí a ortomolecular lutando para tentar conseguir manter a gente conservado. Não vai conseguir. Não, mas está tudo bem. Tem que tentar mesmo. A gente tem que usar mesmo, tá? Não é isso não. Só que uma coisa é o exagero. Uma coisa é você fazer disso uma bandeira. Não, eu vou usar isso, vou usar aquilo e eu vou ficar conservadésima. Não vai adiantar, é da lei. É da lei que nós estejamos num planeta onde existe a lei da destruição para todos os filhos de Deus, todos a criação de Deus, não é isso? Então, para a gente ser feliz, o que a gente faz? A gente se harmoniza com a ideia. A gente não só alimenta o corpo físico, a gente alimenta também alma. Aí sim eu vou absorver o que a filosofia espírita está trazendo para mim. Aí não importa se eu sou do centro tal, não sou de ninguém, nós somos de Jesus e de Kardec. Se eu sou convidada a abrir um outro núcleo, inclusive Kardec diz isso. O ideal é que haja pequenos grupos e não grupo enorme, porque qual é a cidade que vai conseguir abranger todos os espíritas numa única casa? Qual? Não vai conseguir. Então, qual é o ideal? Nesse mundo onde cada vez mais todo mundo tem carro, graças a Deus, e o trânsito fica pior, qual é o ideal? É que em cada local, de acordo com onde você mora, haja casas espíritas. Essa é a realidade, que o importante não é a casa espírita, é a doutrina, mas também a casa espírita é importante, que se eu estou sobre
a proteção dessa espiritualidade, eu também tenho que ser fiel à casa espírita. Ser fiel à casa espírita não significa dizer que eu não possa, vou me mudar. Às vezes a pessoa se muda, meu Deus, fica anos e anos pensando em retornar para aquela casa. Mas não pode, é outra vida, é outra fase da vida. Monta um núcleo. O que está acontecendo muito agora? As pessoas vão morar nos Estados Unidos, estão montando em Nova York. A quantidade de centro espírita que tem em Nova York é, assim, impressionante. Nós tivemos uma oportunidade, há 2 anos ou 3 anos atrás, de fazermos um seminário na ONU. Não estou falando isso por nada, não. É porque foi sempre oportunidade e não é nada, fomos em grupo, sabe? Então, foi montado por espíritas americanos. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer várias casas. É assim, cada um faz de um jeito, mas você sente que a ideia é querer montar ali um grupo para as pessoas estudarem, para elas não ficarem apenas estudando pela internet. É ótimo, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, você vê que a coisa está caminhando, que é a ideia de Kardec. Tá bom, estou fechando. Então, na verdade, esse primeiro momento nosso aqui é mais para a gente estar trazendo esse primeiro capítulo do livro dos Espíritos, que na verdade é a Gênese, tá? O primeiro capítulo é a Gênese, então é importante nós estarmos estudando a Gênese, estarmos estudando comitantemente a obra toda. Então, a ideia de Deus, segundo Moisés, que foram fiel ao objetivo com que eles vieram do planeta deles para introduzir nos alóquenos que aqui estavam, eram os primitivos, os espíritos que vieram evoluídos do próprio planeta para injetar ideias novas, e eles, com toda a luta deles, eles se mantiveram fiel à ideia de quê? De um Deus único. Porém, um Deus à imagem do homem ainda. Aí vem Jesus com a ideia de Deus. Deus o quê? Deus Pai. Outra coisa. Aí vem a doutrina espírita, trazendo para a gente, somando a ideia de um Deus, inteligência suprema do universo. Então, atributos de Deus, lá no nosso primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. É eterno, é único, é infinito, imutável, onipotente, imaterial, soberanamente justo e bom. E uma outra coisa que, não sei vocês, mas a gente costuma muito esquecer dessa questão do nosso Criador, que ele é provedor. Então a gente bota muitas das vezes muita esperança no governante do mundo, no empresário do mundo, nas nossas próprias condições, que é legal, que é a fé humana, é necessário a gente ter confiança na gente, mas não colocar o peso excessivo nisso. Por quê? Quem mantém é o nosso Deus, que também, além de todos esses atributos que eu falei aqui, ele que mantém mesmo. Se nós precisamos, se o primeiro direito de todo ser humano é o de viver, para viver precisa o quê? Precisa ter recursos. Precisa ter recursos. Então, os recursos, quem mantém os recursos do planeta é Deus. Isso não nos exime da lei do trabalho, não preciso nem citar isso, que nós somos aqui adultos. Mas estou falando do desvio, do excesso de preocupação que nós temos com a cata do que comer e do que beber. E esquecemos de ser fiel à ideia desse Deus que é mantenedor de tudo que a gente precisa. Se a gente não sabe utilizar os recursos que existem no laboratório do mundo invisível, aí somos nós que não, porque os recursos estão no fluido cósmico universal. A gente precisa aprender o quê? A manusear o pensamento, por quê? Para finalizar mesmo. Veículo do som é o ar, não é isso?
A minha voz está chegando até vocês porque o ar está levando. É circunscrito. Lá na outra esquina ninguém está me ouvindo. Porém, o veículo do pensamento não é o ar, é o fluido cósmico universal. Então, se eu quiser rastrear o universo com o meu pensamento, eu posso. O problema é que a gente não rastreia. A gente não dá impulsão. Eu aconselho vocês darem uma lida na Gênesis, lá no capítulo 14. Vocês vão ver, procura lá que vocês vão ver, no item 17, quando ele vem falando do aspecto moral e do aspecto físico, que ele fala de uma questão de fluido, de proporção. Dá uma lidazinha nessa questão, quando ele fala de proporção. É assim, quando você chega, você vai, as coisas vão sendo empurradas. Sabe assim, quando a gente fala, nossa, eu sei que eu estou empacada. Eu sei que sou eu que estou empacando as coisas. E a gente mesmo, que é fluido estagnado. Que a gente não dá assim, não tem assim, aquela força de vontade. Não, eu vou fazer, não adianta só eu querer. Eu tenho força de vontade. O fluido de proporção, ele é emanado da gente pelo Espírito, lógico. Quando eu falo assim, eu não só quero, eu tenho certeza do que eu quero e eu boto força de vontade naquilo que eu quero. Então, eu impulsiono as forças fluídicas. Aí as coisas andam. Pode não andar como eu quero, mas vão andar, tá? Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nós possamos, voltando para terminar, a recomendação de São Vicente de Paulo, quando diz, grande parte dos nossos males é a falta das leituras das cartas evangélicas. Então, trocando em miúdo isso, a gente precisa todos os dias, como a gente se alimenta de manhã cedo, todos os dias, antes de alimentar o corpo, já ter o Evangelho de Jesus ali. A Mateus, fazer aquela leitura, junto com o Evangelho segundo o Espiritismo e fora o estudo da obra básica, tá? Graças a Deus.